Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais um culto de adoração ao Senhor nosso Deus, onde vamos celebrar ao Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a majestade. De fato, nós nos reunimos agora em espírito para adorarmos a Deus, mesmo cada um na sua casa, e nós vamos fazer isso com muito amor no coração, com muito sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quero convidar você para uma primeira leitura baseado no Salmo 15. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, vou colocar aqui para você também poder acompanhar essa leitura, onde o salmista diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim age não será jamais abalado. Este salmo é um convite para que nós venhamos a viver da forma digna da vocação a qual todos nós fomos chamados, de viver uma vida santa e íntegra na presença do Senhor nosso Deus. Bom, nem sempre nós conseguimos ser de fato pessoas que agradam a Deus em tudo. Nossa fraqueza da carne faz com que a gente às vezes tenha algumas ações, falas, pensamentos que vão contra a santidade de Deus. Mas para isso o Senhor colocou à nossa disposição a confissão de pecados. E a palavra do Senhor nos convida também, quando pecarmos, transgredirmos a vontade de Deus, nos elevar a Ele em humildade, em humilhação e confessar, para que assim Jesus Cristo, que é o nosso advogado, fiel e justo, que Ele nos perdoe os pecados e nos purifique de toda a nossa injustiça praticada. Então, nesse momento, eu quero convidar você para nós fazermos uma oração de confissão ao Senhor e assim entrar na presença dEle, para que nós possamos, durante o culto, com a alegria de um coração perdoados, louvar a Deus e ouvir a sua palavra. Oremos juntos. Pai amado e querido, te pedimos perdão, Senhor, por nossas falhas. Reconhecemos que diante de Ti, Senhor, nossos pensamentos, nossas falas e as nossas ações nem sempre condizem com a vocação ao qual fomos chamados, nem sempre condigam com aquela nova criatura criada em Cristo Jesus que deveriam viver em boas obras, em boas ações. Então nos perdoa, Senhor. Nós não queremos continuar vivendo no erro, por isso também nós pedimos que Tu nos santifique, que Tu nos transforme, que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas, para que vivamos de forma santa e piedosa diante de Ti. Nós queremos ser, Senhor, como esse salmista que descreveu as condições que deveria viver aquele para morar no tabernáculo eterno, para aquele que vai subir no monte santo do Senhor, aquele que vai habitar contigo eternamente. Queremos ser dessa forma, por isso nos ajuda e nos auxilia. Enquanto isso, Senhor, enquanto estamos aqui, nós queremos, ó Deus, estar em condições de poder Te adorar e ouvir a Tua palavra. Por isso, nos perdoa os pecados, para que nós, aqui, Senhor, nessa escola da vida, vivamos uma vida de celebração a Ti, uma vida de gratidão a Ti, uma vida, Senhor, que ouve a palavra e a busca cumprir. Recebe as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Deus, para que o nosso culto assim seja, como Paulo disse, um culto racional, um culto, ó Deus, onde nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. E no nome de Jesus nós Te louvamos, Te engrandecemos acima de todas as coisas, Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Os irmãos prepararam os cânticos maravilhosos para que a gente celebre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoremos ao Senhor.
está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Pensa desespero e amargura e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois
Amém. Glória a Deus. O povo escravizado, que pelas mãos do Senhor saiu das garras do Egito, teve uma marcha lenta rumo à terra da promessa. Foram 40 anos de um aprendizado difícil sobre confiança, solidariedade e perseverança, conteúdos nada fáceis de se aprender. Levou muito tempo para que Yahvé tatuasse essas e outras palavras sobre as cicatrizes deixadas pela chibata de Faraó. Mas no tempo oportuno, um povo livre deu lugar aos escravos saídos do Império do Sul. Em nossos dias, em nossa nação, homens e mulheres foram lançados na escravidão. De acordo com dados do Banco Mundial, quase 15 milhões de homens e mulheres estarão abaixo da linha da miséria em 2021, vivendo sem o mínimo, sem ter direito ao pão nosso de cada dia. Destes, a maioria é composta por mulheres que chefiavam famílias e ficaram sem emprego. Podemos até visualizar o grande número de prestadores de serviços que não têm mais o privilégio de comer do suor do seu rosto. Ao observar este cenário, a IPIB, através da sua diaconia, ouviu o clamor de um povo, o grito dos excluídos. Ao mesmo tempo em que vemos uma sarça arder sem se consumir e tirando as sandálias dos pés, entendemos que Deus novamente chama homens e mulheres para levar os desprovidos para um lugar de segurança. A IPIB tem feito isso desde o início do ano de 2020. A Secretaria de Ação Social e Diaconia da IPIB já ajudou os desabrigados pelas chuvas do Sudeste e Nordeste, campanha Amor em Ação, bem como apoiou as igrejas do norte do país no auge da crise de saúde pública gerada pela pandemia de Covid-19, campanhas Manaus e Acre. Agora, com a sua ajuda, faremos uma ação que abençoará simultaneamente as 5 regiões de nossa nação, numa tentativa de combater a fome que está assolando as classes populares da sociedade brasileira. Mais uma vez, a conta da diaconia será disponibilizada para que todos possamos ofertar e assim socorrer os que sofrem. O montante será transformado em cestas básicas para membros e congregados da IPIB e em refeições prontas para a população em situação de rua. A arrecadação será de 15 de abril a 15 de maio e a distribuição será feita no domingo 23 de maio, domingo de Pentecostes. E em Pentecostes, depois de vencidas as lutas, todos comeremos e beberemos alegremente na única mesa na qual não há ninguém comendo migalhas. Vamos comer na mesa do Cordeiro e juntos celebrar ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou, se o trovão e o mar seguindo
está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. 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 Amém, glória a Deus. Acabamos de louvar e engrandecer o Senhor, que é digno de nossa honra, da nossa glória, do nosso louvor dado a Ele. Espero que todos tenham se alegrado um pouco na presença de Deus com os cânticos também. E agora vamos ouvir a palavra do Senhor. A mensagem que eu gostaria de meditar com você nessa noite tem como título A Liberdade que a Fé nos Proporciona. Eu resolvi escolher esse tema por conta de que esses últimos tempos tem se discutido muito a questão da liberdade. Muitas cidades e estados estão vivendo sobre restrições por conta da pandemia para evitar ali a proliferação do coronavírus. E as pessoas questionam se essas restrições não estão anulando a sua liberdade de ir e vir, que é constitucional. Mas também, recentemente, no Supremo Tribunal Federal, foi discutido sobre a liberdade religiosa. Então, já que a liberdade está sendo um tema discutido, eu gostaria de trazer à luz da Bíblia sobre essa questão da liberdade, mas uma liberdade que ela foi conquistada pela fé no Senhor Jesus Cristo, que o próprio Cristo conquistou para cada um de nós. E eu gostaria de iniciar essa meditação baseado num texto do apóstolo Tiago, que está em sua carta, capítulo 1, versículo 25. O autor diz o seguinte: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos agora, depois dessa leitura, fazer uma pequena oração pedindo que Deus fale aos nossos corações por intermédio do Espírito Santo, que Ele comunique a sua palavra, nos faça entendê-la e Ele principalmente nos desafie e nos motive a viver pela sua palavra. Vamos orar. Pai amado e querido, te agradeço pela oportunidade, Senhor, mais uma vez de estar com meus irmãos e meditando com eles a partir, Senhor, das Sagradas Escrituras. Existem muitas filosofias no mundo, existem muitas discussões, ideologias no mundo. E Paulo disse que algumas delas são vãs, elas são falsas, elas não devem nos conduzir e ser o norte para a nossa vida. Mas somente a Tua palavra, ela deve ser a nossa bússola para viver neste mundo. Então, Senhor, fala conosco. Faz com que os textos bíblicos sejam a Tua voz falando aos nossos corações. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, sobre essa questão da liberdade, eu queria primeiro contar uma pequena historinha. Diz uma lenda que Deus escolheu um homem da face da terra
para mostrar e revelar o que era o inferno, o que era o céu. Então ele arrebata esse homem em espírito e leva para um lugar, um salão grande. E nesse salão tem muitas pessoas sentadas e na frente delas existem pequenas tigelas com sopa, e uma sopa muito cheirosa, muito gostosa. Só que esse homem que se encontra ali, arrebatado, levado pelo Espírito de Deus, ele observa que quem estava naquele salão estavam todos tristes, com um olhar de fome, todos eles estavam raquíticos e eles não conseguiam comer. A dificuldade porque eles não conseguiam comer é porque eles tinham uma colher que ela tinha um cabo muito longo e eles tinham que segurar na ponta do cabo. E como a colher era muito grande, eles não conseguiam com o braço pegar a sopa e colocar na boca. E aí eles estavam vivendo essa fome terrível naquele lugar. Aí depois o Senhor transporta esse homem para um outro salão, bem parecido, com várias pessoas também. Eles também estavam sentados numa mesa onde tinha uma tigela de uma sopa muito cheirosa, muito saborosa também. Também com a mesma situação de ter uma colher muito grande. Mas ao homem observar essas pessoas ali, ele percebe que todas elas estão felizes, bem alimentadas, estão alegres. E aí bate a dúvida no coração do homem e pergunta do Senhor: Senhor, tu me levaste para 2 salões aqui, situações muito parecidas, a única diferença é que numa as pessoas estão muito tristes e na outra as pessoas estão muito alegres. Numa as pessoas estão raquíticas, com muita fome, né? E na outra as pessoas estão saudáveis, bem coradas e assim também bem robustas. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Aí ele falou: bom, quando eu trasladei você, quando eu trouxe você, eu queria que você conhecesse o inferno e o céu, correto? Sim. Então, o que você conheceu primeiro foi o inferno. No inferno, as pessoas são egoístas. Elas não olham pela necessidade dos outros, elas não atentam para a realidade que os outros vivem e, por isso, elas estão preocupadas só consigo mesmas. E pela colher o cabo da colher ser muito grande, elas não conseguiam se alimentar. E aí todas elas ficavam com fome. Aqui no céu, as pessoas não são egoístas. As pessoas se preocupam umas com as outras, elas têm um olhar voltado para o próximo, para a necessidade delas. Então aqui no céu eles fazem o seguinte: já que eles veem que o cabo é muito grande, eles não conseguem colocar na própria boca a sopa com colher, então eles pegam na tigela do que está à frente dele e coloca na boca do outro, e o outro faz a mesma coisa. Então um alimenta o outro, e por isso que isso é o céu. E assim esse homem aprende, através dessa experiência, de que, de fato, o céu é um lugar onde existe amor, onde existe empatia, auxílio mútuo, e assim todas as pessoas vivem bem, porque um vive em função do outro. Eu trouxe essa primeira história para a nossa meditação por conta de que aqui na Terra nós também vivemos realidades em que é exigido de nós certas responsabilidades. Mas as pessoas elas não pensam muito em responsabilidades, elas pensam principalmente nas suas liberdades, elas estão preocupadas mais com as suas liberdades. Só que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver uma coisa muito importante. Primeiro, nós vamos ver que nós não nascemos com liberdade, que aí é necessária a questão da fé para que tudo se inicie. Então, as Sagradas Escrituras nos mostrar que nós não nascemos livres, nós começamos a ter uma percepção de um pouco da antropologia, do que era o ser humano. Por exemplo, veja o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 3. Ele diz o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. E diz assim: quando nós éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Paulo está nesse capítulo 4 aos Gálatas, trazendo a história de 2 mulheres. Uma que era livre, que era a Sara, e a outra que era uma escrava, que era a empregada da Sara, a Agar, né? E aí nascem filhos dessas mulheres. E aí Paulo vai dizer que existe o filho da escrava e o filho da livre.
E ele traz isso como uma espécie de analogia para trazer a simbologia das condições dos seres humanos. Ele diz que todos nós nascemos como o filho da escrava. Ou seja, nós nascemos em pecado e em pecado fomos concebidos, como diz o salmista no Salmo 139. E nessa condição pecaminosa a qual nós nascemos, a gente fica escravizado. A gente é escravo de vontades corrompidas, escravas do pecado, como Paulo tanto fala em Romanos capítulo 7. Por outro lado, Paulo também vai falar de que quando chega o tempo perfeito, né, aquele que era menor, que morava na casa dos seus pais, porque lembra que Ismael era filho de Abraão também, assim como Isaac, só que um era filho da escrava e outro era o filho da livre. E Paulo está dizendo que essa transição entre ser filho da escrava para filho da livre se dava pela maioridade. Também é uma figura de linguagem para falar que o tempo da maioridade é o tempo que Cristo veio, porque Jesus vai ser aquele que vai tornar-nos livres, vai nos fazer ser filhos da livre, que era a Sara. Nós aprendemos também através de Romanos que Paulo vai dizer que todos aqueles que têm fé são filhos de Abraão, porque Abraão é considerado o pai da fé e o esposo legítimo também de Sara. Mas Paulo, abordando sobre essa questão desse tempo de escravidão antes de nos tornar livre, ele diz que as nossas vontades estão corrompidas. Nós não conseguimos fazer o que queremos. Por exemplo, Romanos 7, no versículo 18 e 19, diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na verdade é a carne que é uma expressão para dizer da nossa natureza corrompida, não regenerada ainda. Então ele diz isso, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Ou seja, eu não consigo realizar o bem que eu quero. Eu posso até querer o bem, mas não consigo. Porque ele vai dizer o seguinte, ainda no versículo 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ao longo do texto de Romanos 7, ele fala de uma força maior que está dentro de nós, que ela tende para o mal, para o pecado, para aquilo que não agrada a Deus, que é o homem corrompido na sua vontade. Santo Agostinho, que foi um dos teólogos que se debruçou muito sobre essa questão da liberdade, de não conseguir fazer o que de fato é vontade de Deus, ele diz que nós temos uma vontade cindida. O que quer dizer cindida? É que nós temos uma vontade, um querer para fazer as coisas de Deus, mas, por outro lado, existe uma força, uma vontade corrompida em nós que só faz o mal, e essa é muito maior. Essa é mais poderosa até que Cristo venha. E, de fato, Cristo veio, ele veio como uma espécie de libertador, ele veio na figura de Moisés, não para libertar o povo de uma escravidão no sentido de ser escravo para trabalhos braçais, como o povo de Israel era no Egito, mas ele veio ser o libertador daqueles que estavam sob a escravidão do pecado. E aí, então, ele se torna aquele que vai nos tirar a gente da situação de filho da escrava para filhos da livre. Então, o próprio Jesus, lá em Lucas 4, ele lendo um texto sagrado, ele fala a respeito da missão dele. Então, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, a missão de Jesus era colocar em libertação os cativos e dar liberdade aos oprimidos. Os cativos aqui do diabo, cativos aqui dessa vida pecaminosa, liberdade para aqueles que vivem sob a opressão das tentações que impulsiona a gente para o mal. Então Jesus ele tem essa missão. E aí ele de fato vai cumprir essa missão na cruz do Calvário, onde ele morre e ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado desse ser humano. E aí, como ele mesmo tinha dito aos fariseus em João 8:36, ele diz assim: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então Jesus ele veio para trazer essa liberdade a cada um de nós. Ele cumpriu isso de tal forma
que agora nós podemos dizer que nós morremos para o pecado porque nós morremos juntamente com Jesus. Paulo diz isso em Romanos 7,6, quando ele diz assim: agora, pois, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito. Então, o Senhor, Ele nos libertou totalmente. Nós estamos mortos para o pecado. Nós não somos mais sujeitos a essa lei maior, essa força maior pecaminosa que em nós habitava. Então, de fato, nós somos livres. E aí, nessa liberdade que nós agora conquistamos, nós temos que aprender que ela está ligada a essa fé. Porque foi a fé em Jesus Cristo que nos trouxe essa liberdade. Por isso que Paulo discute muito em Gálatas essa questão, porque os gálatas se converteram a Jesus Cristo, eles tiveram fé em Jesus Cristo, eles receberam o Espírito por conta da fé em Jesus Cristo, mas eles estavam querendo viver debaixo da escravidão da lei. Então Paulo discute muito essa questão porque a liberdade que nós conquistamos está ligada totalmente à fé. E aí essa liberdade baseada na fé, ela diverge um pouco de liberdade do que as pessoas pensam por aí. Por exemplo, algumas pessoas acham que liberdade é fazer o que a pessoa tem vontade de fazer. Ou seja, é uma liberdade que ela aspira ao ideal de vontade sem restrições. Ela não tem restrição nenhuma para fazer o que ela quiser exatamente. Ir para todos os lugares que quiser, fazer o que quiser, sem que haja lei que a proíba, sem que haja restrições, sem que haja regras, sem que haja discriminações, seja discriminação preconceituosa, seja discriminação religiosa. As pessoas querem viver livre de qualquer coisa. É uma espécie de anarquia que essas pessoas querem viver. E é uma liberdade dos impérios da vontade, onde a vontade dela impera sobre todas as coisas, inclusive sobre as leis criadas. Muitas pessoas gostariam de viver a liberdade dessa forma e elas acham que liberdade, de fato, é isso. Mas Paulo vai nos ensinar que a liberdade não é muito isso. Como eu falei para você, Gálatas é o texto onde ele discute muito essa questão da liberdade e de uma liberdade ligada à fé, onde ela traz algumas implicações para nós. Então ele vai dizer lá em Gálatas 5:13 o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, ele está dizendo assim, não usem da liberdade para viver de uma forma libertina, de uma forma anárquica, sem se preocupar com as consequências do que vocês estão fazendo. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que a nossa liberdade que nós conquistamos, ela nos dá direitos e condições de escolher e de renunciar. E nós vivemos nessa dinâmica entre escolhas e entre renúncias. E nós temos que ter sabedoria para poder saber escolher as coisas certas e quando ter que renunciar certas coisas, inclusive da nossa própria vontade. Não é renunciar a alguma coisa que é oferecido a gente, também, mas principalmente renunciar um desejo pessoal que poderia trazer consequências nefastas para a gente e para outras pessoas. Então esse ideal de liberdade de muitas pessoas, que elas acham que é liberdade, elas vão descobrindo mais tarde que elas estão limitadas. Por quê? A nossa liberdade não pode tudo. Nós não podemos tudo, nós não somos todos poderosos. Por exemplo, a nossa limitação está baseada em conhecimento. Nós não temos conhecimento de todas as coisas, não temos conhecimento futuro para prever certas coisas. Nós temos limitação de poder de ação. Tem coisas que a gente não pode fazer mesmo, não tem condições. Nós temos uma fraqueza e não conseguimos fazer certas coisas. E também ainda estamos limitados à questão, por exemplo, de recursos. Tem muita coisa que nós gostamos de fazer, mas não temos recurso para fazer todas essas coisas. E, por último, outra questão que nos limita também é o direito da liberdade do outro. Tem um dito popular que as pessoas dizem, que a minha liberdade vai até onde começa a sua. E é uma certa verdade isso. Então, a nossa liberdade,
ela está condicionada às limitações. Mas pensando também nessa questão da liberdade que está norteada pela fé, nós podemos fazer muitas coisas, e essas coisas são coisas que nós vamos dizer que elas são lícitas. São aquelas coisas que são legais, são coisas que nos beneficiam e que não prejudicam ninguém. Porque nós temos que nos preocupar com essas questões. Então Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 23 a 24 o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Então Paulo ele coloca aqui de que, de fato, quando Cristo nos libertou, todas as coisas nos tornaram lícitas, mas nem todas essas coisas lícitas, que são legais, convêm. Não convém por conta das limitações em relação ao direito dos outros, não são lícitas porque não convém a santos, não convém a um padrão de vida de santidade a qual o Senhor nos chamou, a qual é a santidade que o Senhor quer que nós mantenhamos para viver na vida eterna. Então, nem todas as coisas realmente nos convém fazer. E ele diz também que nem todas as coisas edificam. Se não edifica nós mesmos e os outros, então ela não tem validade, ela é vento, ela é vaidade, são coisas que não traz benefício nenhum. E aí ele conclui nesse texto de 1 Coríntios 10, 23 e 24, de que nós não podemos, não devemos buscar só o nosso próprio interesse, e sim também o do nosso próximo. Por quê? Nós, como cristãos, somos chamados para viver um tipo de realidade baseado naquela da nossa ilustração da história inicial do céu, onde no céu nós nos preocupamos com os outros, com a necessidade dos outros. Se a colher não nos alimenta, então a gente alimenta o outro. E o outro, porque tem o mesmo sentimento, vai nos alimentar. Essa é a reciprocidade de viver uma comunidade de fé, onde nós nos preocupamos não com o nosso interesse, mas com o dos outros, mas nós somos beneficiados também por conta dessa reciprocidade, desse amor que é vivido em comum união com as pessoas. E aí, isso nos mostra que essa dinâmica entre viver a nossa liberdade de escolhas e renúncia, nós descobrimos então que a fé que nós vivemos em Cristo Jesus nos dá liberdade, mas essa liberdade agora é para algo, para alguma coisa, não uma liberdade simplesmente para nada. Essa liberdade que o Senhor nos conquistou é uma liberdade para vivermos dentro de uma dimensão do que a fé exige de nós. Porque a fé que nós temos em Jesus Cristo, ela nos impõe responsabilidades. E ela impõe não como obrigação, mas como característica das pessoas que foram de fato libertadas. Porque somente aqueles que realmente são livres em Cristo Jesus conseguem fazer aquilo que é vontade de Deus, aquilo que Deus quer de bem para a humanidade. Porque como os profetas diziam, e o próprio Jesus confirmou, dizendo que Jesus é o bom, né? Só existe um que é bom e é Deus, de fato, os profetas confirmavam de que Deus ele tem planos de bem para todos nós. E esses planos de bem que Deus quer executar no mundo é através da igreja, através do seu povo. É o seu povo que é o braço de Deus na terra para executar a sua boa vontade. E só consegue viver essa boa vontade aqueles que conquistaram a liberdade em Cristo Jesus. Paulo ele diz isso lá no final do capítulo 2 de Efésios. Ele diz que nós somos criados em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para as boas obras. Só os livres, de fato, conseguem fazer essas boas obras dentro do padrão de justiça que Deus estabeleceu. Então, nós somos responsáveis quando nos encarregamos de algo ou quando nós assumimos as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas e renúncias. Isso nos torna responsáveis quando nos encarregamos de algo ou de alguém. E quando assumimos a responsabilidade das escolhas que fizemos, das renúncias também
a qual nós fizemos ao longo da nossa vida. A liberdade sem responsabilidade, ela se converte numa arbitrariedade. E nós não fomos constituídos árbitros, como Jesus diz na sua palavra. Então Paulo vai nos recomendar o seguinte, ele diz assim: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum fazer com que os outros tropecem. 1 Coríntios 8, 9. Então ele diz assim, que nós temos que ter cuidado para a nossa liberdade, essa que nós ganhamos, a que o Senhor nos constituiu. A gente não pode fazer dela de modo algum um tropeço para os fracos, um tropeço para os outros. Quando a gente usa a nossa liberdade, nós temos que preocupar com os outros. Quando a minha liberdade está ferindo o direito de alguém, ferindo a dimensão do outro, então essa minha liberdade ela não revela um espírito convertido, não é uma liberdade conquistada na cruz, na fé em Jesus Cristo. Na verdade, isso aí é outra coisa, isso é escravidão da vontade. E as pessoas vivem sob o império das suas vontades pessoais, aquela vontade corrompida. Nós, os livres de verdade, aqueles que conquistaram em Cristo Jesus, eles vivem a liberdade não pela sua vontade, mas pelo seu dever. Porque a fé nos chama ao dever. A fé nos constitui pessoas responsáveis pela criação de Deus, pelo próximo. Por isso que Jesus valorizava muito essa questão e contava parábolas sobre a questão do auxílio ao próximo, como a parábola do bom samaritano, como a sua lei, a lei do amor, onde ele diz assim: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então a liberdade é uma liberdade é uma liberdade que traz deveres baseados no coração de Deus, segundo o coração de Deus. E aí, nós todos vamos começar a entender, então, que essa liberdade, ela faz com que nós tenhamos que responder pelos nossos atos. Porque uma vez que nós conquistamos a liberdade no Senhor, e nós também ganhamos deveres, responsabilidades, baseado no conjunto de fé que nós temos nas Sagradas Escrituras, então agora nós vamos prestar conta de tudo isso. Nós temos que de fato, atentar como estamos usando a nossa liberdade. Veja o que Jesus diz lá em Lucas 17, 1. Ele diz assim: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Então, quando eu uso a minha liberdade e eu estou sendo um tropeço para os mais fracos, para o meu irmão, para o próximo, eu sou um responsável por ela. E eu vou ter que responder por essa liberdade a Jesus Cristo. O apóstolo Tiago, ele nos chama para essa liberdade, mas para uma liberdade que vise o próximo. Uma liberdade que atenta para a realidade do outro. E ele liga essa liberdade à fé. Quando ele vai dizer, por exemplo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A liberdade que nós conquistamos no Senhor, ela veio por fé. Essa fé, ela exige de nós ações. Ela exige de nós um tipo de vida, um estilo de vida que se mostre em obras proporcionadas pelo ser livre que Deus nos fez. Então essas coisas são muito importantes para a nossa meditação nesse tempo que as pessoas discutem liberdade. Nós sim somos de fato libertos. Todas as pessoas que estão fora de Cristo, elas têm uma liberdade baseada nas vontades que são corrompidas. A nossa liberdade é de fato a verdadeira livre, a qual Jesus fala lá em João 8. E uma vez que nós, ao crer, somos livres, nós temos que entender que a verdadeira liberdade é aquela liberdade que não vive sobre o império de uma vontade, que não vive sobre a escravidão da vontade, mas uma liberdade que responde aos anseios de Deus. Porque só os verdadeiramente livres podem amar verdadeiramente, servir aos outros sem interesse próprio.
Só os verdadeiros livres conseguem ser empáticos uns para com os outros. Só os verdadeiros livres conseguem entender que se a colher é grande, é porque não é para me alimentar, é para alimentar o próximo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe nesse tempo de pandemia, que Ele traga paz em seu coração e sabedoria para você viver a liberdade baseado na fé e não ser escravo das vontades que coloquem em risco a sua vida e a vida de outras pessoas também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço porque, Senhor, Tu planejou antes da fundação do mundo que nós, ó Deus, fôssemos criados para as boas obras. Mas essas boas obras só era possível se fôssemos libertos. E nós antes éramos escravos do pecado, escravos de desejos corrompidos. Mas na Tua bondade, no Teu amor, Tu enviou o Teu Filho que nos libertou. E agora nós podemos gritar, somos verdadeiramente livres. Não estamos sob o jugo do pecado. Não estamos sob o jugo da maldição, do mal. Nós estamos, na verdade, agora debaixo do jugo de Cristo, que é manso, que é suave, que é leve e que olha para o próximo, que ama o próximo e quer beneficiar o próximo. Nesse tempo de pandemia, nos dá essa sabedoria para vivermos essa vida, Senhor, de liberdade. Uma vida de liberdade baseada nessa fé. Uma fé que traz implicações sociais, que traz implicações afetivas e de responsabilidade. Usa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome nesse tempo. E que as pessoas, ao olharem para nós, elas não nos vejam pessoas desesperadas, pessoas que são irresponsáveis, mas que elas vejam pessoas livres e amorosas e que está fazendo bem ao próximo. Nos ajuda nesse tempo, Pai. E ajuda-nos cada um de nós mesmos, ó Deus. Que cada um de nós recebamos de Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade. Que a Tua mão, Senhor, poderosa, seja interventora e abençoe nossas vidas, nos dando vitórias sobre as lutas, cura sobre as enfermidades. Que a Tua mão poderosa nos sustente para que não falte o alimento na nossa mesa, que não falte os recursos para pagar as nossas contas. Nos abençoa, Senhor, nesse tempo. É um tempo, Deus, muito difícil e um tempo que oramos para que Tu faça cessar logo, ó Deus. Que mais vacinas, ó Deus, possam ser distribuídas pelo país e as pessoas possam ser imunizadas para que haja um pouco de normalidade nesse mundo. Mas enquanto isso, ó Deus, faz com que a Tua igreja viva de forma, Senhor, que Te glorifique neste mundo. Vive de tal forma que isso sirva de um bom testemunho da nossa fé, um bom testemunho do Evangelho. Te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa a semana do meu irmão, da minha irmã que me ouve, que eles recebam a Tua graça, que eles recebam a Tua bondade, que eles recebam, Senhor, da Tua força, que Tu seja, Deus, para eles, o Senhor dos exércitos, dando a Ele vitória sobre suas lutas, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço por todas as coisas, ó Pai, porque Tu és digno de honra, de glória e de majestade. Tu és digno das nossas vidas, por isso nós a entregamos a Ti, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, Senhor. Receba a bênção, meus irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que sobre Ti o Senhor levante o rosto e conceda paz, que conceda amor, que conceda graça, que vos conceda força. Para que assim a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.
tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas tivemos meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. É bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Não falhará. É bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti.